Bem-vindos a mais um Noiva Pode Tudo, esse podcast que a gente fala sem rodeios sobre o mundo de casamentos, das noivas. E hoje a gente vai abordar um tema que, assim, pode até ir para um lado meio polêmico, eu espero que não, ou que sim, quem sabe. Mas a gente vai falar hoje sobre a harmonia das noivas e, claro, com as minhas queridas aqui, a minha dupla dinâmica, Carol e Camila Zanelato. A gente tá muito feliz que a gente tá no nosso segundo episódio. Né, Camila? Empolgada. E temos uma novidade. A gente preparou uma surpresa. Inclusive vamos dar o rodeiro todo aqui. Estamos com alguém com a cara de espanto aqui, ó. Gente, o que tá acontecendo? Maiara achou que ia ser a anfitriã. Mas, na verdade, gente, quem vai ser anfitriã do dia é eu e Camila. Porque Maiara é a nossa noiva MK. Então, ela é a nossa primeira convidada oficial do Noiva Pode Tudo. Gente, essa menina estava tão nervosa. Acho que agora ela tá mais nervosa ainda. Vocês me matam, eu não pode nem xingar aqui, gente. Vamos mudar esse roteiro todo. Você é a nossa primeira... Acabou aqui, galera. Nossa primeira convidada. A gente já tá com o roteiro novo, entendeu? Mentira, gente. A gente vai deixar você abordar sobre o seu planejamento também, mas você é a noiva MK, porque todo mundo quer dica, quer viver, quer saber a experiência que as noivas viveram. Então você é a nossa primeira convidada. Então, Mai, a gente quer saber de tudo sobre o seu casamento, quer saber de como foi a sua experiência com a gente, quer saber de todo o seu universo noiva. Você que antes não era, já trabalhava, começou a trabalhar com a gente, né? Então você estava noiva. Sim. E a gente quer saber como que foi esse processo para você, sabe? Como você já estava noiva, você entrou no ateliê, então a gente quer saber como que foi. Você começou a conhecer tudo. Conta um pouquinho pra gente desse início. Eu vou contar. E quando acabar isso aqui, eu vou matar ela. Gente, nossa, eu tô mais nervosa do que eu tava. Minha mão tá suando. Eu vou te ajudar. Você ficou noiva, você tava lá dentro do ateliê e falou, agora eu vou começar a viver essa experiência. Me fala, Noiva Pode Tudo significou o que pra você no início? Cara, vamos lá, né? Eu entrei lá no ateliê e eu tava noiva, só que eu não tinha ainda começado a ver, né, sobre nada de casamento a fundo, assim. Eu vi uma coisa ali, uma coisa lá, as pessoas comentavam coisas comigo, tipo assim, você já viu tal coisa? E na realidade, eu não tinha marcado nem a data na igreja ainda. A gente ficou noiva, porque assim, na verdade, eu e o Félix, meu marido, a gente estava morando fora daqui. E aí ele é público, né? Ele trabalha onde mandam ele trabalhar. E a gente ainda não estava vislumbrando uma situação onde a gente voltasse a morar em Vitória. Nós estávamos morando em Montanha. E aí, minha cara. E aí, a gente ficou noivo e tudo mais. E no meio disso tudo, surgiu uma oportunidade de ele vir para cá também, no meio do bololô todo. Então, a gente lá tinha construído uma casa, imagina. Então, meio que tudo ficou meio fora de ordem, né, das coisas assim. E aí, eu tinha que sair de Montanha, voltar pra cá, me realocar no mercado de trabalho, porque eu tava morando lá já há algum tempo, não tava mais aqui, eu tava empreendendo pra lá, enfim, tentando andar com as minhas próprias pernas. Então, eu tava fora do mercado e tudo mais. E aí, a gente falou assim, não, a gente ficou noivo, legal, mas agora no meio tá muita confusão, vamos esperar as coisas se acalmarem um pouco. Nesse meio tempo, a gente foi, vendeu a casa lá, comprou um apartamento aqui, foi se reajustando na vida normal e eu também comecei a trabalhar lá no ateliê. E assim... Já noiva, né? Já noiva. E aí eu fiquei assim, nossa, gente... Que legal, né? Eu vou poder ver mais a fundo, né, tudo isso, né? Mas, na verdade, eu não sabia o quão a fundo eu ia conseguir ver tudo, assim. Eu sabia que mas eu imaginava que eu ia saber, assim, mais de vestido só. Você acha que isso facilitou muitas decisões? Com certeza. Com certeza.
Porque eu não sabia nada. Gente, quando a pessoa ela fica noiva e ela vai ver as coisas de casamento, é um universo totalmente novo, são coisas totalmente novas. Não é igual você organizar uma outra tipo de festa, um aniversário, alguma coisa assim. E fora que existe toda a questão de que assim, o casamento, assim, para mim, é um sacramento. Então, tem toda aquela outra questão também. A simbologia. Então, tem uma preparação antes. E aí, você vai passando pelas etapas ali, né, nesse processo. E é tudo muito novo. Então, você vai tateando tudo. E ter vocês lá me guiando, né, pegando na minha mão, literalmente, falando assim, Mai, olha só. E era engraçado, porque talvez acho que eu nunca falei isso pra vocês, né, que tipo assim, é uma coisa que é muito nova e tudo mais. E aí você tem muitas escolhas pra fazer, porque mesmo que você possa tudo sendo noiva, você quer tudo, você precisa de tudo. E aí você vai conhecendo tudo, todos os fornecedores, gente, é muito encantador. Você vai em um, vai em outro, eles te apresentam um mundo novo. Só que aí vocês ali naquele momento pegavam na minha mão e falavam assim, a gente vê muitas noivas fazendo tal coisa, mas eu acho que tal coisa ia ficar bem legal pra você. Que tal você tentar tal pessoa, tal fornecedor? Eu mostrava muito, e assim, nunca foi num sentido de, Maiara, olha, eu acho que casamento é desse jeito aqui. Você tem que fazer desse jeito aqui, que o casamento é dentro dessa caixinha aqui, é assim que casa. Uma noiva legal, bacana, é isso aqui. Não, vocês me entendiam, né, enquanto noiva, e me guiavam mesmo ali dentro daquilo que eu queria, dentro daquilo que eu esperava. Então, quando o meu cerimonialista, Caio Binda, maravilhoso, que está me ouvindo com certeza, um beijo pra você, ele me mostrava algumas coisas assim, e aí eu chegava pra vocês e falava, olha só, ele me falou sobre isso, isso e isso, e aí vocês, isso é legal, por que você não... E aí ia me direcionando, ou então, às vezes eu tinha alguma ideia meio aleatória, e você falava, nossa, meio aleatória, não era? E aí, né? E aí eu já ia sintonizando mais, enfim, então vocês conseguiam me ser mais um braço ali, mais uma pessoa pra me ajudar mesmo, assim, né? Pessoas acredito me até guiando. Que quando a noiva, como é novo pra ela tudo, como a noiva encontra tanto fornecedores quanto pessoas que já passaram pela experiência de se casar, uma amiga, alguém próximo, esse apoio é muito importante porque ela precisa entender de tudo o que ela pode, todas as pastinhas que ela tem de inspiração do Pinterest, né? Como ela pode tudo, ela precisa se encontrar naquelas opções ali. E aí, vamos lá. Você estava noiva, estava trabalhando no ateliê e estavam com aquelas opções todas para você escolher. Qual foi o primeiro desafio que você enfrentou para organizar o seu casamento? Né? A gente até comentou no podcast passado que o principal desafio é sempre o orçamento, né, gente? Fazer tudo caber no orçamento, né? Mas, fora isso, é um desafio muito grande você conseguir fazer um link dentro daquilo de tudo que você espera e visualiza. Porque você vai vendo de fornecedores diferentes. Então, eu vou ver a decoração, eu vou ver o open bar, eu vou ver o buffet, o local. Então, quando você consegue fazer um apanhado muito legal de fornecedores, que você confia, que você entrega mesmo, as coisas elas fluem mais. Você tende a ficar menos ansiosa, sabe? Então, assim, se você é noiva, tá buscando um fornecedor... Pausa para a dica, hein? Pausa para a dica. Se você é noiva... Pois é, mas assim, se você é noiva, você tá buscando um fornecedor, vamos dizer assim, na decoração. Estou buscando decoração e tal, e aí você vai ver, cara, tem diversos fornecedores. Dá uma olhadinha, todos eles hoje em dia, todo mundo usa Instagram e tem o portfólio praticamente completo lá no Instagram, né? E posta todos os finais de semana a respeito dos casamentos que fazem. Dá uma olhadinha, vê qual fornecedor você acha que se encaixa mais naquilo que você entende por bonito, por belo, aquilo que você consegue se visualizar ali naquele cenário. Porque você vai se sentir mais tranquila com essa escolha, porque você já sabe que ele entrega aquilo.
sabe? Você tá vendo que ele entrega aquele tipo de decoração ou aquele tipo de estilo. É uma identificação que você tá falando, né? Eu acho que você precisa ter essa identificação com os seus fornecedores. Eu acho que... E isso é desafiador. Porque, realmente, gente, o mercado de casamento é muito grande. Existe de tudo para todos os gostos, para todos os bolsos. E aí, vou conciliar o meu estilo com o quanto eu estou disposta a pagar, o que é prioridade para mim, o que não é prioridade. Você chegou a fazer uma pasta, assim, de prioridades? Minhas prioridades no meu casamento são esses fornecedores. Porque, assim, cara, eu tô falando isso porque, como você falou, o orçamento conta muito, claro, né? Então, às vezes, nem tudo que você gostaria que tivesse no seu casamento cabe dentro do seu orçamento todo. Então, é muito importante, acho que as noivas, elas criarem uma pasta de prioridades, né? Eu acho que eu prefiro esses fornecedores aqui, é prioridade pra mim. Sim. Tipo, vou investir nesse... A maior parte do que eu tenho de orçamento, eu vou investir nesses aqui e vou fechar eles primeiro, inclusive, pra poder eu já investir esse valor e deixar certo pra eles. Você fez isso também ou você foi fazendo aleatório? Não, eu tinha... Foi contratando aleatório. Eu tinha uma questão, assim, com a prioridade. Aí pode até, assim, ser um pouco polêmico, né? Por quê? Dentro de um casamento, na verdade, assim, dentro de uma festa, pra mim, existem uns pilares. O que é um pilar de uma festa? Uma festa normal, tá, gente? Se a música tá boa, se a comida tá boa e se a bebida tá gelada, tá boa também, né, tal. Esses são os pilares da festa, assim, de uma festa comum. E se tratando de casamento... O vestido da noiva, né? Brincadeira, não só o vestido da noiva, mas a beleza da noiva. A beleza como um todo, né, da noiva, porque é um dos momentos... Ai, gente, desculpa os noivos e tudo mais, vocês são importantes e só por isso nós estamos lá, nós amamos vocês. Mas, o que acontece? A noiva tem uma entrada só pra ela, que é aquele momento, né, grande no casamento, que todo mundo para olhar. A noiva tem, né, aquela coisinha mais especial. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Então, o vestido da noiva, a beleza da noiva num todo também é muito importante. E a decoração também eu considero algo importante. Isso foi pra mim, claro, né? E aí, dentro disso, eu fui buscando fornecedores que atendessem a minha expectativa. Porque assim, você vai contratar o mais caro. Não, não é. Porque às vezes o mais caro não vai te entregar aquilo que você quer. Porque o mais caro de todos não tem aquela estética que você busca. Ele usa outros artifícios, ele vai para uma outra linha. Eu acho que é mais importante você focar em pessoas que tenham a mesma linha que você, que pensam parecido com você no quesito estética, né? Quando a gente está falando de uma decoração, até mesmo quando você está falando de cabelo e maquiagem, quando você está falando de coisas assim relacionadas à beleza. E aí, eu adiciono ainda mais uma coisa que é muito importante mesmo, que é a fotografia e filmagem. Ela pode transformar a memória do seu casamento. Então, assim, eu busquei investir bem nos profissionais que eu acreditava que iriam me entregar aquilo, não só que era a minha cara, mas a cara do meu noivo também. Porque a gente acaba tendo, né, o peso da noiva em escolher, acaba tendo, né, mais peso, vamos dizer assim, né? Desculpa, galera, de novo. Mas é legal deixar, né, aquela louca, deixar o noivo participar. É legal incluir o noivo nas tomadas de decisões e fazer com que ele participe também, né, das coisas, porque também tem que ter a cara dele, né? Não adianta ser, né, só de uma pessoa o casamento. Mas eu foquei nesses fornecedores. E assim, uma dica também, mais uma dica, galera. Procura fechar logo aqueles profissionais que só atendem na data. Então, assim,
Mas você passou por alguma coisa assim, não foi? Que você queria algum fornecedor? Eu tô me lembrando, mais ou menos. Menina, foi babado. Eu tive muito problema com agenda de beleza, maquiagem, cabelo. Eles só atendem uma noiva por... A maioria, né? Só atende uma noiva por dia. Exatamente. Dependendo, por exemplo, quando a profissional vai sair, por exemplo, do estúdio dela ou do salão, ou ela realmente atende, assim, né, em outro lugar, só consegue atender praticamente uma, duas, se for uma muito de manhã e outra à noite. Então, eu me casei num horário que tá muito, assim, usado, que é um horário à tarde, assim, nem muito cedo, nem mais à noite, assim. Eu casei às 4 na igreja e o cerimonial começou por volta de 18, 5 e pouco, assim, da tarde. Era no meio. No finalzinho, no meio. Então, que profissional que vai conseguir me atender se ele já tiver uma agenda ali aí você não cheia? Conseguiu a profissional de cabelo, de maquiagem de cabelo que você queria na época? Inicialmente, eu procurei assim, 4 profissionais que eu gostava muito. Nenhum deles tinha agenda. E com quanto tempo de antecedência isso? Foi mais de um ano. Mais de um ano? Mais de um ano. Temos que procurar antes, né? Com mais antecedência. Gente, a galera tá muito antecipada. Mas isso tem a ver também com o sonho que você tem para aquela prioridade ali. Sim, porque o peso que você coloca. Se não fosse uma prioridade para você, a beleza, a harmonia do seu visual, assim, você não ficaria tão preocupada e optaria por um outro fornecedor que estivesse disponível. Porque tem muitos fornecedores bons. Mas, assim, se você tiver focado em um fornecedor específico e você faz questão daquele fornecedor, aí que você vai correr atrás dele mesmo. Assim, eu acho que, assim, ficou noiva, já vai ver a data dele. Porque é muito concorrido. Porque se você gosta muito de um determinado específico e ele é muito bom e tudo mais, muita gente acha isso. Então, vai logo atrás, não fica, assim, esperando... não, mais pra frente eu vejo. E, assim, eu não deixei isso mais pra frente. Eu fui olhar, assim, no tempo que eu achei que tava bom. Mas eu acho que como você, né, mesmo estando trabalhando com a gente, esse entendimento de um ano de antecedência, 1 ano e meio, era até pelas experiências que as próprias noivas compartilhavam. Era. Você realmente não estava muito em cima da hora. Não. A questão foi que, talvez o período também, que você casou... eu casei em setembro. Engraçado que, assim, ninguém me avisou, não, que setembro... Eu sabia muitas informações, mas eu não me atentei que setembro... Gente, é um dos meses mais concorridos que existem quando se trata de casamento. E é legal falar isso. É muito importante, porque... tá? É bom falar sobre isso, porque isso é muito importante, porque a noiva ela acaba escolhendo a data primeiro do que às vezes do que um fornecedor principal, porque que você precisa ter a data para poder você, agendar, por exemplo, uma né? cerimonialista para te orientar, você precisa de escolher a data para poder ela também saber se ela vai poder te atender, exatamente, né? Então, assim, é muito importante falar para as noivas sobre isso, data. Às vezes você quer casar na praia, quer casar com um ambiente, né, mais quente, né? Porque você vai estar na praia, então o que combina mais seria um ambiente mais quente. E aí você escolhe uma data em julho, né? Nossa, Não é uma escolha muito assertiva. Então, assim, é muito importante também verificar essas questões climáticas na hora de escolher a data. Verificar se a data é uma data muito concorrida, porque às vezes os valores dos fornecedores estão... por exemplo, da flor. A flor da estação que você gostaria, naquele período que você escolheu na data. Fora a escassez de profissionais também, porque aí não tem como. Então, tipo, se fosse talvez em fevereiro o seu casamento, que é um mês que casa muito pouco, você não teria essa dificuldade. E assim, eu tive esse problema com... inicialmente eu vi 4 e eles não podiam. E aí eu fui vendo mais. Eu cheguei a ver data com aproximadamente 10 de fornecedores, né? Assim, vamos dizer, de beleza, de cabelo e maquiagem. 10 diferentes para conseguir fechar. No fim das contas, eu amei a minha decisão e talvez eu fui pegando por indicação. E assim, no primeiro momento, eu queria ter feito num lugar que eu pudesse estar com a minha mãe, a minha irmã, as minhas madrinhas só.
Então eu iria pra fora, né, de um estúdio, assim, eu iria arrumar um local para me arrumar só com as meninas, assim. Só que, como eu não consegui profissional que que tivesse esse deslocamento, porque nenhum dos que eu queria tinha data mais, aí eu abri a minha mente. É importante também isso, né? Cara, se uma coisa não tá dando certo, vai, deixa aí, entendeu? Você... porque não é pra ser... Vão ter outras coisas de bom que vão vir, exatamente. Sim. Não é pra ser assim, vamos lá. E aí eu fechei com uma maquiadora maravilhosa e eu amei. E o cabeleireiro também, que fez o meu penteado, eu amei. Que são a Polly e o Saulo. Eu amei, simplesmente. E aí eu tive que me arrumar no salão e tal. Não era aquela coisa ideia inicial. Mas aí eu falei, gente, vou abraçar o caos aqui. No salão, vai todo mundo. Botei todo mundo lá dentro. Minhas madrinhas lá. Comprei cerveja, comprei tudo. Fiz lá o coffee break. E o Saulo me penteando meu cabelo. Aquele monte de mulher dentro da sala. Porque, assim... era o meu caos. E eu me senti confortável, assim. A minha mãe, que é um acontecimento à parte, né? lá. Então, assim, super funcionou pra mim e eu me senti 100% atendida. Então, assim, foi um perrengue, porque, na verdade, foi um susto. Mas essa ideia de você transformar uma possível frustração, né? Isso acontece muito com o orçamento também. Quando, por exemplo, quando as minhas amigas, quando iam casar, me ligavam pra pedir... opinião, pedir um aconselhamento, né? Elas sempre falavam comigo como que começava, por onde começava. Eu falava, gente, começa pelo orçamento. Defina o orçamento que você tem disponível. Vai se permitindo, porque realmente no momento que você fica noivo, você pode tudo. E aí você vai se permitindo, vendo opções, porque eu não sei se eu não vivo aquele universo. Eu não sei quanto custa uma decoração, um buffet, eu não sei quanto custa um vestido de noiva. Gente, as pessoas não sabem mesmo. É importante não criar muita expectativa também. Não criar uma expectativa. Por exemplo, se você tem uma pasta de Pinterest, né? Na internet, que você... várias imagens que você gostaria que tivesse no seu casamento, você imaginou aquilo ali pra você, então você criou uma expectativa muito grande naquilo. Só que acontece que muitas vezes o seu orçamento não bate com o seu Pinterest, né? Não bate. Então, acredito que a noiva precisa de pesquisar mesmo, fazer uma pesquisa, se permitir. Perguntar, fazer orçamentos. Exatamente, para não se frustrar, porque a frustração nesse período de que você está noiva é muito ruim, sabe? É muito ruim. Então, por isso que não deve se criar uma expectativa muito grande nesse sentido de se projetar na imagem daquela pessoa que você viu casando às vezes. Você personalizar para você, o seu casamento tem que ter a ver com você. Eu acho isso também. Então, aí a próxima pergunta que eu fazia era prioridade, que a gente abordou aqui, então falava, qual o seu orçamento? Aí vamos supor que ela falava, olha, eu não quero gastar mais que 100 mil reais no casamento. Então tá. Então agora, já que você falou que tem 100 mil reais para gastar, para investir, a gente vai ver as prioridades. Porque com 100 mil reais você não consegue fazer tudo do melhor. O que é prioridade? Aí nós abordamos aqui, falamos bem sobre isso. Aí definiu as prioridades. Então, aquilo que é prioridade, você vai se permitir investir um pouquinho mais. Sim. E, enquanto isso, as outras coisas, você vai vendo opções de orçamentos menores. Sim. E aí você vai alinhando isso. Eu acho que para você não se frustrar, é a receita básica. E, claro, depois que você vai conhecendo, faz orçamento, vê Instagram, vai vivenciando tudo aquilo, vai ter alguma coisa em outra que vai aparecer e que você vai se identificar muito. Uma coisinha ali de novidade. E aí, alinhamento de orçamento novamente. Porque já passou, sei lá, passaram-se 6 meses, 1 ano que você já está pagando tudo. E aí, às vezes surgiu alguém que vai te dar um presente, vai surgir um orçamento extra ali. E aí você consegue se agradar, fazer um mimo, conseguir um presente de alguém. É porque as pessoas que estão de fora, né, que são leigos, não estão nesse meio de casamento, não imagina que você pode gastar de 50 mil reais num casamento a 1 milhão. 1 milhão de reais. O céu é o limite. E é real mesmo. Então,
Essa questão para você, Maia, assim, você fez esse planejamento de orçamento antes? Você imaginava quanto você gostaria de investir no seu casamento? O que você tinha, né, para investir no seu casamento? Você poderia? E passou ou você conseguiu atingir? Conta aí. Não, assim, logo no início a gente fez essa expectativa, né, de investimento. Você se incomoda de falar pra gente os valores? Não, eu não me incomodo, não. Então, é legal para as pessoas saberem, né? A gente tinha a expectativa de um teto, vamos dizer assim, né? Que era 250 mil. Então, assim, 250 mil era o nosso teto. Você casou em 2024. Ano passado. Isso. Setembro de 2024. E aí, a gente tinha, né, esse orçamento limite. Não significa que você tem que chegar nele, né, gente? Tipo assim... Se fosse menos, seria bom, né? Se e fosse o cerimonialista menos, ajuda muito nesse momento para te total. ajudar a dividir, Total. né? Porque, assim, eu não tenho condições, assim como muitas pessoas hoje em dia, de organizar um casamento à parte da minha vida que tá vivendo ali, né? Que você tá assim, você tá noiva, mas o mundo não para pra você tá noiva. Ai, não é como se você fosse entrar numa bolha e fosse viver só isso. Então, assim, o cerimonialista, pra mim, é primordial quando você não tem tempo hábil, você tá vivendo ali o seu dia a dia, você trabalha, você tem suas obrigações, você tem a sua rotina. O cerimonialista é, sim, primordial quando se tratando de planejamento de casamento. Então, na época, eu já falei, né, que foi o Caio, ele falou assim, comigo e com o Félix, olha, é isso aqui? Tudo bem. Então, ele vai me apresentar fornecedores já que vão caminhando para esses orçamentos dentro daquilo que a gente falou de prioridades. Então, ele falou assim, você já tem alguém em mente? Porque você vai a casamentos, você vê muita coisa. E eu falava, ai, Caio, eu amo fulano. Aí ele, olha, fulano... A gente pode ver, porque aí a gente aperta um pouquinho aqui nesse outro aqui e aí a gente consegue colocar fulano, se você quer muito. E aí eu fui entendendo, porque eu falava, eu gosto de fulano, botrano, ciclano, nananã. E aí ele, então, mas olha só, se você escolher fulano, pra escolher o ciclano, vai apertar muito aqui. E aí a gente tem o medo de lá na frente. Ele é importante, né? Total. Porque aí você... Cara, você vai... É um sonho, né? É um sonho. Então... A gente também gosta de fazer isso lá no ateliê. A gente tem isso na nossa metodologia. Você precisa de um norte e de cair na realidade, né? A respeito daquilo que você quer. Gente, foi o que a Camila estava falando. O céu é o limite. Você pode ter tudo, você pode querer fazer tudo. Mas esse tudo cabe enquanto você pode pagar? É a realidade. E como eu falei, muitas pessoas não têm noção. A gente mesmo, por exemplo, eu tive um caso recente que a noiva escolheu um vestido com a mãe e aí pediu para que eu negociasse com o pai, que o pai quer dar de presente. Aí os casos, olha. Histórias. E eu entrei em contato com o pai, conversamos. E aí eu falei que eu estava disposta a negociar, de acordo com a forma de pagamento, o que ele gostaria de fazer. Ele, e qual foi o orçamento? Aí eu falei que no ateliê a gente tem vestidos de 6 mil, variando até 15, 18, dependendo se for uma confecção. E eu falei o valor para ele, que era um dos maiores valores, porque ela escolheu o vestido mais caro do ateliê, o lançamento. 14 mil, né? Ele ficou em estado de choque, deu pra perceber. Ele não falava nada na ligação, ficou mudo. E eu não tô julgando, não, gente. Eu tô falando que a pessoa realmente não tem noção de quanto chega a custar as coisas dentro desse universo. Inclusive, a pergunta que a gente mais escuta mas é o aluguel ou é a venda do vestido, né? A gente escuta isso, mas realmente pode variar bastante o valor do vestido. E é assustador para as pessoas que estão fora do mercado. Nossa, 14 mil o aluguel do vestido, 15 mil... E é compreensível, tá? Quando eu falo isso, é mesmo para informar. Eu acho que a gente tá aqui no podcast pra gente informar, ajudar quem tá assistindo, direcionar. Entendo que muitas pessoas, às vezes, vai ouvir um valor e vai ficar assustado, mas é o grau de entrega. É o tamanho da entrega que cada produto, cada serviço tem à disposição. Assim como tem drink, que vai custar R$30 por pessoa,
e tem drink que vai custar 100. Aí você fala, mas qual que é a diferença? Você vai acompanhar, vai ver um serviço de um, serviço de outro, os tipos de bebida, o tipo de entrega mesmo. Como eu falei, eu acho que a entrega é o que fala muito. E você vai entender as diferenças. E a sua prioridade vai se encaixar dentro disso, né? Assim, você vai vendo o que é prioridade para você. Então, no meu caso, tem até uma coisa que eu lembrei que a gente estava conversando outro dia, Camila, que a Camila falou assim, nossa, Mayara, um dos casos mais, assim, seu de noiva pode tudo é que você não teve maquete de bolo, né? Aí é mesmo, eu não tive. Às vezes eu até esqueço. Perguntar sobre isso mesmo. Porque E é muito importante isso que ela vai falar, porque a gente, como a gente fala aqui, a noiva pode tudo, inclusive não querer algo que é óbvio. Como, por exemplo, o bolo. A Mayara não teve bolo de casamento, aquela maquete na mesa do bolo. Aí você imagina, como fazer uma mesa de bolo, né, sem o bolo. Aí quando ela me falou isso a primeira vez, eu fiquei... Mas como que ela vai montar a mesa de bolo, a decoração que é o lugar principal onde a noiva faz as fotos, É um centro, né? Assim, acaba sendo... Como que ela vai montar sem o bolo? E ela nos provou que é possível e confirmou que noiva pode tudo, inclusive não ter bolo no casamento. E ficou lindo, ficou maravilhoso. É porque assim, o que acontece, né? Igual a gente tava falando dessas coisas de prioridade. A maquete do bolo, eu fui deixando... mais pra frente. E porque aí, não era prioridade. Já começou assim que, tipo assim, pra mim já não era algo que seria prioridade, assim. Eu conversei, e foi realmente, assim, desafiador. Eu informei, né, o meu decorador foi o Leazzi, e aí eu informei o Leazzi e falei assim, não tem bolo. E fui embora sumir. Pra ele se virar. Aí, menina, como ele foi fazer o babado... eu tinha muita confiança nele. Então, foi isso. Eu pensei assim, cara, ele vai fazer acontecer e é isso. Mas, o que acontece? Eu vi lá no início alguma coisa sobre quanto custava a maquete de bolo. E aí eu vi isso, e aí o Caio, ele me sinalizou assim, eu fiquei muito assim, ai, mas tem que ver isso agora? Não tô afim. Aí ele, não, isso aí a gente consegue decidir até 2 semanas antes do casamento. Aí eu falei, nossa, então... deixar pra depois. Vou ver depois, eu vou... Isso lá no início. Eu falei, vou amadurecer mais, eu não tenho ideias de maquete de bolo ainda que eu gostaria realmente e tal. Deu pra ver que isso não era prioridade, porque você não tava nem interessada já nisso. não tava muito interessada no assunto. E aí, quando foi chegando próximo do casamento, e principalmente quando eu fui alinhando com o Leazzi as coisas, né, da decoração, o que eu queria, o meu buquê, fui mandando inspiração, assim, a gente conversou com ele bem antes do casamento, na hora que a gente foi fechar o contrato, só que a gente foi mesmo falar mais a respeito, né, das coisas que iam ter, mais próximo da data, né, porque aí ele fez um projeto, mostrou pra gente, é muito legal. Mas aí precisa estar mais fresco, até porque eu não sei se o que eu gostei hoje eu vou ter gostado daqui a 1 ano. 1 ano, gente, acontece muita coisa, acontece de lançarem novas tendências, acontece outras particularidades no mercado que transformam, às vezes, a forma como você pensa. E aí, coisas que você pode decidir mais pra frente pra ficar mais fresco e parecer mais com você mesma, né, no dia do seu casamento, tudo, melhor. E aí, quando eu fui começar a alinhar mais próximo do casamento com o Leazzi sobre a decoração... E o bolo? Aí eu, menina, e o bolo, né? E o bolo? Aí eu fui pesquisar a respeito de maquetes de bolo. E aí eu fui lá no Pinterest, cacei, trem e tal. E aí, como eu falei, né? A gente já tava mais pro final, mais próximo da data do casamento. O mais pro final. Já estava bem apertado, então, mais né? próximo da data do casamento, já não tinha aquela liberdade criativa mais, entendeu? E aí... foi ficando um negócio assim. E eu não queria uma coisa comum, mais do mesmo, só porque tem que ter. Aí eu tenho que ter uma maquete de bolo. Eu olhei e aí, assim, eu obviamente acredito de verdade que pelas coisas que eu mandava de inspiração, o orçamento estava até barato. Porque eu mandava umas coisas muito arquitetônicas, assim, faltando menos de 1 mês pro meu casamento. Que era o que eu gostava, gente. Ué, vai fazer o quê? E aí,
Caio foi me passando os orçamentos, aí ele, então, Mai, é isso aí, e aí? Aí eu falei assim, tem que ter? Aí ele, não, ué, tem que ter o que você quiser. Você acha que dá pra ser sem? Aí eu falei, eu perguntei, o que você acha? Aí ele, eu já fiz casamentos que não tinham maquete de bolo, a decoração se reorganiza dentro disso. E aí... Voltando àquilo, né? Isso. Tem que ser o que funciona pra você, né? Exatamente. Aí, claro, eu conversei com o Félix. Eu falei, ele tem bolo em casamento? Ele nem tava nem aí pra isso também. É que, na verdade, não é... Bolo teve, né? No seu casamento. Sim, teve bolo tem a de maquete, corte. Não né? teve... Exatamente. Não teve a maquete decorativa. Você eu fez acho uma que eu- decoração, você saiu do clássico. Foi assim, eu busquei fazer uma decoração que mesclava um pouco entre o clássico e o moderno. Uhum. Essa era a minha ideia, assim. Assim como eu acredito que foi o meu vestido também. Eu gosto. Vamos entrar na história do vestido, Ai, gente? vamos. Vamos. Você viveu tudo como uma noiva MK. Sim. Merece, né? Porque, gente, lá no ateliê tem todo um ritual. A noiva precisa sentir pertencimento. Não é sobre a escolha de um vestido somente. Ela quer sentir mesmo que ela está sendo acolhida, que ela está vivenciando um momento único ali da escolha. E a Mai passou por tudo, né? Total. Eu vivi toda a experiência. Mesmo estando ali todo dia, você Mesmo conseguiu estando. viver como noiva esse dia? Aham, e assim, foi muito legal. É muito legal, gente. Você vê que as pessoas tiram um tempo só pra você. Se sente especial, né? Sabe? Aquele momento ali é só seu. Então, assim, eu fui com pessoas que eu gosto muito, que foram a minha mãe, a minha irmã. Elas acompanharam o momento do dia que eu escolhi o vestido, né? O Caio também foi. Ele também é maravilhoso, eu super confio, né, no trabalho dele. Então, eu falei com ele, eu vou provar vestido e tal. Aí ele falou, eu vou lá. E foi ótimo também. E eu já tinha vocês lá, que, né, são pessoas que já estavam nessa caminhada comigo. Do dia que eu entrei até quando eu fui realmente escolher o meu vestido, eu já tinha mais de um ano de ateliê. Então, vocês já me conheciam também. Então, assim, Tava rodeada de eu pessoas tive esse importantes. plus de ter mais pessoas, né, muito queridas e que iriam me realmente ajudar a escolher Sim. o vestido, porque é um momento muito especial e importante. E ao contrário do que as pessoas pensam, que ter os acompanhantes, né, ao redor, às vezes pode atrapalhar. No nosso caso do ateliê, eu acredito que a grande maioria das vezes elas fazem muita diferença positiva. Sim. Nossa, as mães ajudam muito. Não é a minoria que tem uma situação de descompasso com a noiva. É uma madrinha ou... A noiva tem feito boas escolhas ao levar as pessoas para o provador com elas. Porque são pessoas que respeitam, que ouvem a noiva, que estão ali mesmo para deixar ela no centro. A noiva, quando vai escolher o vestido, independente das opiniões, ela só quer ser admirada, ela quer se mostrar ali, né? Que isso também faz ela se descobrir. Ela quer uma opinião respeitosa. Sim. Então, é muito importante levar essas pessoas para esse momento. E assim, a minha mãe e a minha irmã, elas vêm de uma caminhada onde a vida toda a gente compartilhava uma com a outra sempre. Esse tipo de coisa, assim, de roupa, de provar. Tem uma história com a sua irmã sobre questão de vestido de noiva que você carregava desde o dia que ela... então... Me conta essa história. O que acontece? Quando a minha irmã casou, eu era adolescente, assim, bem novinha, eu tinha uns 14 anos. E aí, quando ela casou, eu fui até como se fosse uma dama dela, né? Eu não sei se chama dama de honra também, quando a pessoa já tá um pouco mais crescidinha, né? Demoiselle. Eu acho que tem outro nome. Mas na época nem sei se falava assim também. Não, acho que tem a ver com o que a pessoa vai levar. A honra ou de levar as alianças, por exemplo. sim. A né? honra é quem leva as alianças. Tem a noivinha, que antigamente, né? Hoje em dia não tá mais assim, mas a noivinha, ela entra com um vestido que é bem mais próximo ao vestido da noiva, né? com o pajem, né? Aí a dama de honra, normalmente, é quem leva as alianças. Eu não levei nada, não, mas eu tava lá. E aí, eu... tava lá participando do casamento dela e eu achava aquilo tudo o máximo, né? Muito legal. E igual eu falei, a gente sempre compartilhou os momentos, assim, formatura, aniversários, datas importantes, a gente sempre compartilhava uma com a outra tudo que a gente tá fazendo. Lá em casa a gente é muito unida.
E aí, a minha irmã, alguma amiga dela viajou e levou, acho que ela estava nos Estados Unidos, Nova York, alguma coisa assim, e comprou umas revistas de noiva. E aí, e era aquelas revistonas assim, ó, com páginas e páginas e páginas de fotos e coisas assim, e era muito legal. E eu já amava isso, assim, o universo de moda, essas coisas. A gente lá em casa sempre foi muito ligada com isso. E aí eu ficava, gente, eu via aquela revista, eu acho que eu consigo, na minha cabeça hoje, folhear ela dentro da minha cabeça. Eu até pesquisei pra ver se ela existia ainda, essa revista, mas a minha irmã falou que ela emprestou pra alguém e alguém nunca mais devolveu. Mas eu consigo lembrar. E eu lembro que é o seguinte, eu folheava e, na realidade, eu não gostava de nada. Eu achava tudo legal, né? Aquelas entrevistas com não sei quem e muitas fotos legais, editoriais, muita coisa. E aí eu ficava folheando. E eu não gostava muito de nada, assim. A minha irmã casou logo no início dos anos 2000. Então, era uma moda que tinha muita renda ainda, assim, né? Eram vestidos, às vezes, mais volumosos e tal. E eu ficava meio assim, nossa, é isso que é ser noiva, né? Tem que usar tal. Não sei. E aí, até que a minha irmã, ela mandou fazer o vestido dela. E o vestido dela, pra época, eu acho que ele era considerado até minimalista. Porque ela usou também, assim, de um tecido mais estruturado, com aplicações de renda e bordados. E era um tomara que caia, aquelas luvas que usavam antigamente, assim, né? Que voltou, vinha né? até aqui. Voltou tá voltando, pois é. E aí ela usou aquelas luvas, assim, bem maravilhosa. Minha irmã foi uma noiva muito bonita. E na época, eu acho que até era considerado minimalista. Mas aquele lá ainda tava muito pra mim, eu acho. Só que eu tinha 14 anos, né? O que eu entendi? Não entendi nada. E só achava assim, então acho que quando a pessoa é noiva, né? A mulher vai casar, isso é um vestido de noiva. Você fica meio assim, né? Isso é um vestido de noiva. Só que eu lembro que teve uma página da revista, que eu lembro até hoje, especificamente, que era uma moça que ela tava modelo, assim, e ela tava com um vestido que não tinha nada. E ele era como se fosse, assim, de alcinha, um decote, coração, e você via que aquilo que ela, a parte, assim, de cima, ela era robusta, sabe? Não era como se estivesse caindo um tecidinho, assim, mais molinho, nem nada. Era uma coisa, assim, estruturada, que tava ali modelando o corpo Era um vestido dela. minimalista, né? E não tinha nada. Era só a modelagem que era bonita. Era um vestido totalmente minimalista. Totalmente. E eu falei assim, gente, mas é isso aqui que eu tô folheando essa página aqui. 200 páginas não achava nunca. E eu falei assim, na hora eu lembro que eu até falei assim, nossa, isso aqui é o forro? Eu vou casar de forro. Porque era aquilo que eu achava lindo. Te marcou, né? Me marcou muito. Marcou. Me marcou muito. E eu lembro que eu falei assim, nossa, se isso aqui é o forro do vestido, porque alguém falou assim, deve ser o forro. Eu falei assim, nossa, se isso for o forro do vestido, eu quero casar de forro de vestido, gente. Porque eu achei isso aqui lindo, limpo, assim, aquela imagem. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Nossa, e veio a calhar totalmente, porque você casou numa época que essa Sim. tendência do minimalista estava super em alta, né? Eu ficava muito preocupada com isso, Então, ser você bem tinha sincera. muitas opções. Porque eu achava que eu teria poucas opções. Porque se, gente, numa revista de 200 páginas, eu encontrei um vestido numa foto. Mas e era, tipo... Foi a experiência que ficou gravada em você pela sua irmã. Foi. E muitos anos, década antes, né? Sim. Então foi a última experiência que você trouxe. Mas foi muita sorte que nesse momento que você estava noiva, o minimalismo voltou com tudo e é a cereja do momento, né? Exatamente. Foi, e eu fiquei muito feliz. Nossa, e eu lembro que às vezes as pessoas comentavam assim, nossa, mas tá todo mundo usando vestido assim. Eu, ai, gente, deixa eu usar, não tô nem aí. Tô super feliz que eu tô conseguindo realmente ter opções de vestidos que eu me vejo usando, sabe? E assim, você não provou vestido de renda, não? Eu falei, provei. Provei vestido com renda. Você permitiu provar, né? Claro, eu acho que é isso. Agora, a noiva tem que se permitir. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você sentiu quando você... Como que você definiu o vestido? O que você sentiu quando você definiu o vestido? Nossa, O que te fez ter certeza de que aquele era o vestido? É surreal. Eu tinha visto, eu tenho aquele privilégio, né, gente, de ter acesso às coisas um pouquinho antes de todo mundo. E aí,
eu vi que as meninas iam pedir um vestido que eu falei, uau, gostei, hein? Só que, assim, da forma como tava no catálogo, não era a fórmula que ele viria, né? O tecido era diferente. E aí eu olhei e falei, será que eu ainda... Então, assim, eu tive essa adrenalina ainda um pouco, mesmo que tem gente que acha, que sem graça, você já sabia. Eu falei assim, cara, não sabia. É porque quando coloca no corpo... Porque quando coloca no corpo é totalmente diferente. Eu tava vendo a foto numa modelo maravilhosa, magérrima, alta... Entendeu? Nem que eu colocasse um andaime, eu ia ficar da altura daquela mulher. Eu falei, não sei se vai ficar bom em mim. Então tem isso. E tinha aquela questão de que o tecido era diferente. Então eu fiquei, será que eu gostei do tecido? Ou será que eu gostei do modelo? Será que esse modelo vai ficar bom? Então eu fiquei naquela tensão ali até esse vestido chegar. Aí foi o primeiro vestido que eu coloquei. A Camila falou assim, cara, esse é o que você falou que era o seu preferido de todos? Eu falei, então vamos começar por ele. Porque se não for ele, se você não gostar, se você não amar, a gente já muda tudo o resto. Porque se ele é o que você mais gostou... É verdade. Né? Aí eu falei, e tá ele bom. também seria o primeiro vestido que você tava colocando na vida. Então, na vida. O impacto é diferente, né? Porque assim, eu trabalhei mais de um ano, né? Eu falei que trabalhei mais de um ano lá. E quando as meninas souberam que eu tava noiva, não sei o quê, elas nunca deixaram eu colocar um vestido. Porque, não sei se vocês sabem, a gente se enfia em todos os vestidos lá dentro, gente. Fica aí, né? E aí... Depois que tirou a virgindade de provar vestido, você quer provar todos. Nossa, toda semana... As meninas chegam lá no ateliê, oi, tô gravando conteúdo, tô de vestido aqui, amor. Aí, eu coloquei ele primeiro. Gente, que sensação maravilhosa. A gente sentiu a mesma coisa, né? A gente fala isso. Eu e Carol, a gente fala que a gente compartilha da mesma sensação. Por quê? Eu vesti ele e uma curiosidade, que eu usei o vestido da forma como ele veio de fábrica, né? Que ele era de uma marca que a gente trabalhava no ateliê. Então, normalmente precisa fazer ajuste, né? É normal fazer ajuste. Não precisou nada. E esse vestido, eu consegui me ver dentro dele na primeira vez que eu coloquei. Eu não fiz nenhum ajuste no lateral, nem nas costas. Ele Por me coincidência, serviu... ele te serviu perfeitamente. Perfeitamente. Então, eu acho que isso também foi um impacto muito grande, porque às vezes você chega lá e você não consegue se ver muito bem, né? Porque os vestidos, às vezes, não estão na sua modelagem, não estão no seu tamanho. E eu me encaixei naquele vestido como se ele tivesse realmente sido feito pra mim. E aí, cara, a sensação que eu, Carol, a gente fala que a gente compartilha é que, tipo assim, gente, eu não tinha dente e cabelo na minha boca mais. Eu sorria muito, eu fiquei muito feliz, eu ficava rodando e eu ficava assim, gente... Você queria sair dali e falar com todo mundo. E mostrar, eu queria mostrar pra todo mundo já, não queria esconder, não. Eu queria mostrar pra todo mundo e eu passava a mão assim nele. Então falava, o seu tipo de emoção foi outro, né? Não foi emoção eu não chorei. De chorar. Não, eu não chorei. Mas isso é importante dizer. Mas eu fiquei muito emocionada. Não existe isso que você tem que chorar não, tá, noiva? Muitas noivas acham, se eu... Né, se eu não chorei, é porque eu não encontrei o vestido. Não precisa... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque as emoções são várias. É esse encantamento, é essa coisa de você se olhar no espelho e falar, não, eu não quero tirar meu vestido, posso casar agora? Acontece muitas emoções. Então, não precisa chorar. Você não vai estar... Você não é uma noiva típica porque você não chorou. Insensível ou qualquer outra coisa. É simplesmente porque você demonstra suas emoções de forma diferente. Não tem necessidade de chorar. Eu estava muito emocionada. E olha que assim, a minha mãe chorou, minha irmã chorou. As meninas também estavam, tipo assim, super emocionadas, me vendo viver aquela experiência. E assim, até você comentou, você viveu realmente um momento noivo? Cara, eu vivi pra caraca o momento noivo ali, sabe? Então eu tive meu nome na plaquinha. Então você acha que foi super importante te montar como noiva, né? Colocar o véu, a peça do cabelo, montar você como noiva pra você se ver por completo como noiva. Ainda mais, eu acho que isso foi muito importante, ainda mais pra eu conseguir me visualizar, porque, gente, eu nunca tinha me vestido de noiva, eu não sei o que é. Então eu queria sim o véu na minha cabeça pra eu ver. E aí a gente até ficou, né? Porque assim, o meu vestido ele tinha vários elementos que podiam eu usar ou não usar o elemento. E aí o meu vestido, ele no final foi composto por 3 peças, que foi o vestido em si, que era um decote tomara que caia reto. Mas eu adicionei uma pala por cima
que tinham torcido, e ele fazia, às vezes, de um laço, uma pala, e como ele era de vestir também, era como meio um bolero, Sim. mas a impressão dele... Então, eu fiquei, no final, com aquela... transparecendo, assim, né? Com a aparência de um ombro a ombro. Uhum. E capa. Eu tinha uma capa, gente. Muito realeza. E véu. E aí, a gente lembra que a gente ficou assim, será que cabe o véu nessa situação? Sim. E aí... A gente Só testou colocando. muito, né? Inclusive, a gente tem uma história legal sobre harmonia. E aí, vou dar a oportunidade agora pra você usar o seu O roteiro. meu planejamento. Porque a gente tirou o seu roteiro da mão. Mas é a oportunidade da gente usar que ela se permitiu um pedido da mãe. Foi. E ela se permitiu colocar um acessório que ela nunca imaginava usar. E isso fez total diferença no visual dela. E eu acredito que quando a noiva se permite esses testes, e a gente faz isso durante os atendimentos, a gente deixa a noiva chegar a essas possibilidades. Por isso que noiva pode tudo. Para ela se encontrar, ela tem que experimentar, ela tem que se dar essas opções. E aí você optou pelo acessório que a sua mãe te pediu. Sim, foi muito legal. Esse é um momento muito especial, porque, assim, vamos dizer, eu tinha definido o vestido? Não tinha definido, mas eu tinha uma coisa ali... Tendência. Uma tendência que eu gostava mais. E aí eu não sabia se isso era também... Se a minha mãe tinha essa mesma ideia. Porque, cara, quando a gente fala de casamento, principalmente quando a gente fala de noiva e mãe da noiva, a gente tem algumas expectativas ali no fundinho que às vezes a gente quer dar Você não quer desagradar as pessoas que você ama. Imagina, sabe? Assim, imagina se eu escolhesse um vestido que a minha mãe falasse, nossa, minha filha, não é isso. Talvez eu ia, sabe, pender, mas talvez eu ia falar assim, poxa, mãe, mas é o que eu gosto. Eu acredito que eu teria sido firme. Graças a Deus, eu e minha mãe, a gente gostou. Compartilham de gostos. Exatamente, né? A gente compartilha muito de gostos parecidos. E aí, naquele momento, ela amou também o meu vestido, ela chorou, ela achou maravilhoso. E quando ela viu aquela capa também. E aí, justamente, por ela ver essa capa, ver tudo isso, ela olhou assim no mostruário lá, nossa, né, na nossa vitrine, e falou assim, minha filha, coloca aquela coroa ali. Aí, na hora, eu olhei e falei assim, mãe, coroa não, né? Coroa? Não tem a menor condição de eu usar uma coroa. Não tem nada a ver comigo. É uma coisa tão tradicional. E assim, como eu falei, eu tava transitando ali o meu estilo, meu senso estético, aquela coisa assim, toda do meu casamento, entre um clássico, mas um moderno. E eu achava que essa coroa ia, sabe, pesar, envelhecer, ia me deixar parecendo que eu casei, sabe, em outra década. Eu não tinha essa visão do todo. Eu nunca tinha imaginado. Eu nem sabia o que eu ia colocar na cabeça, se eu ia colocar alguma coisa. Tanto que na hora eu até falei, mãe, nem sei se eu vou colocar. Eu acho que eu vou botar só o véu. Porque eu acho que vai ficar melhor e tal. E aí ela olhou pra mim e falou assim, mas o que custa? Deixa eu colocar só pra te ver. Pra eu olhar aqui, você com a coroa. E, gente, eu lembro que eu falei, tá bom, sabe? Aí eu... Carol, as meninas arrumaram ali a coroa junto com o véu e tudo mais. Aí eu olhei no espelho. Aí eu, bonito, né? Aí eu, tá, legal. Mas eu não sei não, mãe, não. E aí, fui trocar de vestido. Fui trocando de vestido, eu provei, uns 10 vestidos? Eu acho que foi. Eu acho que foi uns 10 vestidos. Acho que foi uns 10 vestidos que eu provei. E aí, provei entre modelagens diferentes, com renda e brilho, com minimalista com brilho, várias possibilidades. E assim, troquei de vestido várias vezes. E a coroa? Saiu da minha cabeça? Não saiu da minha cabeça, né? Eu fiquei com a coroa. Aí a Carol olhou pra mim uma hora e falou assim, nossa, engraçado, né? Pra quem não queria nem colocar, porque, né, não queria de jeito nenhum. Você tá com a coroa ainda aí, você já provou quantos vestidos? Aí eu, né? Eu gostei. Aí eu cheguei até a trocar de coroa pra ver se eu ia colocar outro modelo, ou o modelo que a minha mãe escolheu. Gente, a minha mãe escolheu a dedo, assim, ela bateu o olho e escolheu aquela coroa pra mim. E realmente, a gente até citou isso no último episódio, né? No primeiro episódio,
que sobre essa questão que a noiva se surpreende. Muito. E a noiva, quando ela se permite, se surpreende, fica até um gostinho de realização mais empolgante. Porque você não espera que você ia gostar daquilo. Aí te surpreende, aí você fala, meu Deus, é muito melhor do que eu imaginava. Então, é muito gostoso quando você tem essa surpresa e se descobre nesse processo e você viveu isso aí. Foi muito legal. Nossa, foi muito legal. E a gente fala, até temos uma noiva que a gente tem aí, nossa última noiva, que a gente admira muitas as escolhas que ela fez. Porque ela foi uma noiva que já chegou falando, olha, eu não quero nada do que tá usando agora, eu já sei o meu estilo. E ela era uma noiva borro e ela equilibrou perfeitamente no casamento, sendo que não era o vestido do momento. Olha como que ela pôde ficar tão feliz com as escolhas que ela fez. Eu falo que é uma das noivas mais bonitas dos últimos tempos pra mim. Empoderada, né? Nossa, ela vestiu... Não é que ela não só vestiu o vestido de noiva borro. Ela abraçou aquela essência ali pro casamento dela todo. Gente, tem as imagens fotos dela, né? As fotos do casamento dela parecem fotos de catálogo. E assim, não tem nada a ver com o meu estilo, né? E é isso. Não é porque não tem a ver com o meu estilo que eu não acho bonito, né? No outro, assim. Você não admira, né? Nossa, eu admiro demais. Ela é uma super inspiração de ornar todos os acessórios que ela colocou com o vestido. Foi. O ambiente. O local que ela casou. Sim. A paleta das madrinhas. Todos os pequenos detalhes. Até mesmo o estilo do fotógrafo que ela contratou. Ele captou toda aquela ideia que ela tinha. Super valorizou a estética que ela estava buscando. Então, assim, todas as escolhas dela harmonizaram tanto. Foi tão bonito que, assim, eu falei, gente, que noiva. Já mandei foto dela pra amiga minha que tá noiva. Oi, Bárbara. Já mandei. E, assim, mesmo só pra ilustrar, no sentido de, tipo assim, olha, eu sei que não é isso que você tá buscando, não. Mas olha como a harmonia do todo faz tudo brilhar. Ela, gente, ela brilhava, ela tava radiante. E, assim, todas as escolhas que ela fez foram tão bonitas. Então, assim, eu acho que a harmonia, né, da noiva não é que você precisa caber dentro de uma caixinha. Não é isso. Exatamente. É só um fio. Se fosse dar uma dica, como que você daria uma dica pra noiva em relação a essa harmonia? Como que ela faz esse caminho, essa busca? Até mesmo com as redes sociais, por exemplo. Nas redes sociais, a gente acaba sendo... As pessoas são totalmente influenciáveis, claro, né? Aí, como fazer pra não se deixar ser influenciada pelo que tá na moda e perder a sua essência? Como fazer isso? É um desafio muito grande, porque hoje em dia, a gente é bombardeado de informação o tempo todo. O Instagram, quando você tá noiva, gente, o Instagram é só vestido, casamento, decoração. E aí você vai vendo e às vezes você... Nossa, mas isso aqui é muito bonito. Isso aqui também é. Cara, bonito vai ser. Tá postado no Instagram, ninguém vai postar coisa feia, não. Eu acho que é importante você sempre se perguntar se isso te representa. Faz sentido pra você, né? Se faz sentido pra você. É isso que é o mais importante. Te representa? Faz sentido pra você? Beleza, essa é a primeira pergunta. Agora vamos lá. De todas as outras escolhas que eu já fiz, isso aqui tá condizente com aquilo que eu estou me propondo a fazer desde o início? Tá falando de harmonia? Tá tudo em harmonia? E assim, quando você coloca meio que essa harmonização, assim, dentro de uma meta sua, assim, eu quero igual a Tainara, que a gente tava falando, ela quis um casamento borro. Então, eu acho que quando ela pegou isso como um fio condutor ali, de que se eu for mais pra cá, talvez eu saia fora dessa estética. Nossa, eu amo essa estética borro, então eu vou voltar pro meu fio condutor. Não que você não consiga salpicar, não que você não consiga mesclar, porque igual eu tava falando desde o início, o meu tava bem clássico, mas ele tinha um toque de modernidade. Eu não queria... o meu foi verde e branco, mas não foi um verde e branco daquele
muito comum, assim, muito clássico. Na verdade, não é nem comum a palavra, muito clássico. Eu usei flores, mas eu usei muito copo de leite, eu usei lírio. O meu buquê tinha lírio. O meu buquê era num formato mais desconstruído. Então, buscar informação para você foi uma etapa super importante, porque também a gente não pode transformar todas as inspirações, tudo que a gente vê no Pinterest, como se fosse algo só ruim. Né? Que a gente às vezes tem esse entendimento que atrapalha porque são muitas informações, mas ter essas informações também acho que tem que saber filtrar. Tem que saber filtrar, exatamente. Eu acho que tem que saber filtrar, porque no final das contas você tem que estar com aquilo que tem a sua essência, que tem a sua cara e do seu noivo. Sim. Por mais que você olhe várias inspirações e você ache alguma coisa bonita, igual eu tava falando, gente, eu achei lindo o casamento da Tainara, pra mim. Me perdoe as outras noivas, mas é um dos casamentos mais lindos, uma noiva mais linda dos últimos tempos pra mim. Porque ela foi autêntica, né? Porque ela bancou, você tem que, sabe, ela bancou ali a autenticidade dela, a personalidade dela e do noivo, possivelmente, né, que também tava super ornando com tudo, toda sabe? Então, assim, a vibe dela tava ali, a energia dela tava ali, você vê pelas fotos, né, transparece muito. Então, ela bancou aquilo. Então, quando você banca ali mesmo, você é você mesma, é isso que eu quero, é isso que eu acho bonito, é natural que as coisas não vão pender para vários lugares, porque se você tá usando a sua essência como um fio condutor de todas as escolhas do seu casamento, não vai ficar quebrado. Se você não se deixa influenciar por todas as imagens bonitas e sim filtra aquelas imagens bonitas de acordo com aquilo que você sente que é para você e para o seu noivo, as escolhas elas não vão ficar picadas. Você não vai ficar uma noiva clássica dentro de uma decoração moderna, dentro de um local na praia. Não vai, porque você naturalmente vai se voltar para aquele fio condutor de novo e vai fazer escolhas que vão te fazer caminhar. Eu acho que a gente queria chegar nesse ponto, assim, para finalizar o podcast, sabe? Essa mensagem final que você trouxe, achei super importante. Porque eu vejo que as noivas se sentem perdidas, como se elas não fossem capazes de chegar nessa harmonia. Porque por conta de muitas informações e tal. Então, eu acho que você fechou bem aí essa ideia. E se você precisasse dar um conselho para uma amiga que falasse, eu vou casar agora, tem um conselho ápice, assim, que você daria para qualquer amiga? Nossa, um conselho. Bárbara, um conselho que eu te dei, Bárbara. Ai, gente. Eu acho que é o seguinte, bem dentro dessa linha mesmo. Busque estar de acordo e feliz com as escolhas que você faz. Se você gosta de algo e você não abre mão de alguma coisa, seja firme nessa escolha que você está fazendo, banca essa escolha que você está fazendo no sentido de, tipo assim, ter as consequências daquilo ou não. Eu não tive bolo na maquete de bolo no meu casamento. E tá tudo bem, pra mim não fez falta, sabe? Tá lá, e as pessoas nem perceberam no fim das contas. Porque tudo foi feito assim, então eu banquei essa história de não ter. Sabe, eu fui firme ali, não vai ter, Leasa, se vira. E é isso, eu acho que assim, você tem que se manter firme naquilo que você quer, na imagem que você se projeta, né, enquanto noiva. Aquilo que você quer viver tem que ser a sua cara, a cara do seu noivo. Então, tenta desviar das modas. Ver moda, claro, muito legal. A gente faz parte desse mercado. A gente sabe que o que está em alta, o que não está em alta é importante. Mas eu acho que você ser mais firme olhar para dentro de si e entender aquilo que você quer de verdade. Não o que você pode. Poder, você pode tudo. Mas o que você realmente quer é o que faz a diferença. Assim, você conseguir fazer esse filtro e ser você mesma e levar pro altar e pra sua festa de casamento você mesma e o seu noivo.
Ai, Mai, obrigada. Foi ótimo. Eu que agradeço. Como foi ser a entrevistada do dia? Nossa primeira entrevistada. Eu tô apavorada. Você foi ótima. Você falou sobre tudo que você passou, então tá tudo bem. É, Era não, isso que a gente foi queria. A gente queria maravilhoso. essa naturalidade, sem planejar, pra você não planejar nada na hora de falar. Engraçado. E você ser... Suas falsas. Ai, Gente, foi ótimo. Amamos ter a Mai como nossa primeira convidada. Vai lá no nosso canal, curte, compartilha, comenta, manda pra uma amiga que tá querendo estar nesse meio, né? De noiva, que tá pra ficar noiva, tá? Foi ótimo, Mai, Carol. Traz sugestões pra gente também, né? Isso aí. De dicas, de coisas que vocês querem saber. Obrigada, Mai. Obrigada a todo mundo. Eu que agradeço, gente. Até o próximo. E Até. quem quiser saber mais alguma coisa do meu casamento, eu tô aqui, ó. Posso ficar horas conversando. Tchau. Tchau.